Olá, eu tô no Recife, porque se eu falar em Recife eu apanho na rua. Eu tô no Recife para entrevistar um político que conseguiu um feito que é aparecer para o restante do país não como político. Tem um monte de gente que segue o meu entrevistado nas redes sociais e só depois do terceiro ou quarto vídeo que para e presta atenção que ele é político. Isso é um feito ainda maior porque ele dominou a tecnologia, a forma de se comunicar no mundo de hoje. Mas o senhor João Campos é filho de político, de família de político, de uma dinastia pernambucana, que é um dos assuntos que eu quero conversar aqui sobre essa árvore genealógica, o quanto que ela ajuda e o quanto que ela traz de responsabilidade. Então, como é que é ele conseguir fazer num mundo que as pessoas torcem o nariz para político, fazer-se presente para mais e mais pessoas, tem seguidor dele no país inteiro, sendo filho, neto, bisneto, descendendo de político. João Campos, obrigado por me receber aqui no Recife. É um prazer bater esse papo contigo. Seja bem-vindo, Guilherme. Uma alegria a gente estar fazendo esse papo aqui da nossa cidade, do coração, né? A gente está no bairro do Recife, a poucos metros do Marco Zero, num ecossistema de tecnologia formidável aqui. São mais de 22 mil pessoas que trabalham aqui nessa área exclusivamente com tecnologia, e poder falar sobre o que a gente pensa, o que a gente espera, falar de política e eu acho que primeiro fazer também essa conversa sobre o que esperar da política e algo menos formal, né? As pessoas estão esperadas, estão acostumadas e esperando ver o político de terno, gravata, formal e sendo chamado no mínimo de excelência. Eu acho que esse tempo ele está mais para trás do que para frente, né? Então, de fato, a política tem que se aproximar das pessoas e as pessoas da política. Para fazer isso, tem que ter muito menos formalidade e mais trabalho, eu acredito. A gente vai falar de política, mas a gente também vai falar de outros assuntos que eu quero ouvir o ponto de vista do João como um cara de 31 anos, governa uma das grandes capitais do país, é esperado como candidato ao governo do estado e já aparece em pesquisa, olha que baita responsabilidade com 31 anos, como um futuro nome para presidente da República. O que pode ser bom, mas também assim, deve trazer um olho grande do cacete, né? Assim, de gente já botando olho gordo na tua vida. Antes da gente começar com esse papo todo, eu quero te lembrar de se inscrever no Amado Mundo, ativar as notificações, segue a gente além do YouTube, se você está vendo no YouTube, segue a gente no Instagram, no TikTok, no Twitter, Threads, Blue Sky e até LinkedIn, tem Amado Mundo lá. A primeira temporada do Papo Amado é um oferecimento do BR Partners e da Ambipar. Eu quero agradecer ao Porto Digital, Embarque Digital, por receberem a gente aqui, é esse prédio que a gente está gravando com o João Campos. João, eu já te contei que eu conheci teu pai. Eu fiz a última entrevista dele para Jornal Impresso, te contei essa história. Ele morreu um dia depois da entrevista no Jornal Nacional, mas uma semana antes eu recebi ele na sucursal do Globo em Brasília e ele me deu uma entrevista que saiu no Jornal Extra. E eu não conhecia, eu conheci ele na entrevista. E eu fiquei fascinado por uma coisa que você tem muito semelhante. Você tem várias coisas parecidas com ele, mas uma coisa que você tem muito semelhante: o entusiasmo. Ele era muito entusiasmado. Muito. Muito. Às vezes até demais, assim. Uma hora eu me lembro que eu fiquei olhando a entrevista, ele falando. Eu falei assim, cara, se esse cara for eleito, o governo dele vai ser um ritmo alucinante, assim. E depois eu fui mais tempo, fui estudar o que tinha sido o governo dele anterior, vi que era um jeito dele, de fazer as coisas muito rápidas, né? De trabalhar, de tentar fazer o troço. Talvez até a gente olhando em retrospecto, talvez até numa coisa meio visionária de quem talvez soubesse que ia morrer cedo, né? Ele fez muita coisa e morreu muito jovem. Você era muito jovem quando ele morreu. E você naquele momento já tinha a vontade de virar político. Isso veio mais tarde. E esse entusiasmo dele, a marca que ele criou, aqui você anda, em Pernambuco inteiro, tem uma coisa meio de santo, assim, de muita gente critica e tal, mas tem uma coisa muito de santo. Isso pesa mais para você? É um fardo ou é o mais te ajuda?
Veja, isso para mim, se fosse para carregar, seria muito pesado. Por isso que eu gosto de ter como inspiração. É algo que me inspira todos os dias. Todos os dias eu penso no meu pai, lembro dele, principalmente porque eu trabalho com algo muito parecido com o que ele fazia, né? Então, é a maior inspiração que eu tenho. E quando você falou, eu tenho exatamente esse sentimento. Ninguém sabe, a única certeza da vida é a morte. Também, talvez aquela que a gente luta todos os dias para não chegar nela, né? Então, ninguém sabe até quando vai a sua vida. Mas eu tenho um sentimento que no subconsciente, talvez meu pai soubesse que ia viver pouco. Porque a intensidade com que ele viveu foi muito, muito forte. E ele era alguém que tinha urgência, ele tinha urgência nas coisas. Ele tinha senso de que aquilo era urgente, que era prioridade, que tinha que ser rápido. Ele se indignava com atraso, com a coisa que não andava. E ele tinha pressa. Ele dizia: o povo tem pressa, a gente tem que. Os problemas têm pressa, então a gente tem que trazer soluções com pressa também. E ele foi muito intenso. E é impressionante como o que ele fez de fato marcou gerações e gerações. Quando ele renunciou o governo para ser candidato a presidente, eu lembro ele mostrando essa pesquisa, ele tinha 93% de aprovação. Aprova, desaprova, 93% aprovava o governo dele. Era algo muito alto, né? Muito alto. Você hoje não tem nenhum governador do Brasil que tenha a avaliação que ele tinha. E imagina que poucos meses depois ele faleceu, no meio de uma caminhada em que Pernambuco esperava que ele fosse presidente. Eu tenho convicção que ele seria, e acho que o Brasil não teria passado por muitos percalços. Eu acho que o Brasil teria, teria aproveitado, como ele gostava de dizer, uma janela demográfica. Assim, a gente teria aproveitado um tempo importante. É, e, Sobre a eu, coisa de você ser político? e aí, sobre esse ponto, eu sempre gostei de política. Eu sempre gostei, sempre acompanhei ele, mas no primeiro momento eu não me via como alguém que poderia estar na linha de frente. Uma das coisas que eu achava assim, será que eu vou saber dar uma entrevista? Então, para mim hoje é algo tão rotineiro, tão usual fazer isso, mas eu gostava de acompanhar e de estar no bastidor, de estar acompanhando no dia a dia sem estar na linha de frente. E ele faleceu em 2014, eu fui candidato em 2018. A gente teve algumas conversas sobre isso. Ele tinha um desejo de que eu entrasse na política e eu achava que não era o momento ainda, seria mais para frente. Você tinha 21, né? Eu tinha 20 anos quando ele 20 anos. faleceu. E acho que assim, hoje eu faço o que eu gosto. Eu gosto do que eu faço, eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer política, eu gosto de fazer gestão pública. E isso, na minha opinião, é o primeiro segredo para você ser bem-sucedido, é você fazer o que gosta. Qualquer coisa na vida que você for fazer sem gostar é muito ruim, muito ruim. Se você, de uma atividade física, a você advogar, a você trabalhar em alguma empresa onde você não gosta, a chance de você performar menos é grande. Então, fazer aquilo com leveza. A vida de todo mundo, ela vai ser em algum momento menos, outro mais, carregado de problema, de desafio. E a gente tem que enfrentar isso de cabeça erguida. Aprendi muito isso com ele e com a minha mãe. E ele tinha isso, ele tinha um brilho no olho, uma energia muito grande. E aí, Guilherme, eu acho que a gente precisa trazer isso mais para a política, sabe? A política tem virado nesses últimos tempos, e não é um privilégio brasileiro, está no mundo inteiro, uma espécie de arena de gladiador, onde você vale a briga, a confusão, o volume do grito, o quão agressivo você se porta. E eu, sinceramente, eu não acredito nisso. Eu acho que isso é a antítese da política, isso é a barbárie. O que a gente precisa fazer é ter a capacidade de coesão, de buscar a solução e de ter brilho no olho. Então, a nossa comunicação, por exemplo, que você começou falando, uma das premissas que a gente tem carregado é de fazer uma comunicação não violenta. Hoje em dia, é claro que é fácil você engajar se você faz um pronunciamento, uma fala, falando muito mal de alguém, super agressivo. Os algoritmos tendem a colocar um engajamento maior para isso, mas o caminho não pode ser esse, não pode ser esse. Isso é antipolítica, isso é o que eu não acredito, é isso. Eu acho que a gente tem que divergir dos outros, a gente tem que ter opinião, mas isso não pode significar briga. E aí eu aprendi isso muito com meu pai. Ele na vida dele, principalmente no final da vida, né, no último mandato, ele gastou muita energia política para pacificar palanques políticos tradicionais no Estado.
grupos que há 30, 40 anos disputavam numa mesma cidade, ele fazia uma tentativa de aproximar. E o que é que ele fez primeiro? Ele fez uma aproximação dele com Jarbas, que há mais de 25 anos disputavam aqui, eram as duas grandes lideranças, né? Jarbas Meu Vasconcelos, que avô foi e Jarbas, senador. meu bisavô e Jarbas Vasconcelos, e depois meu pai e ele. E depois de enfrentar numa eleição em 2010, onde ele teve a maior votação que um governador já teve no Brasil, ele enfrentou Jarbas, ele fez um movimento de aproximação em 2012 e desmontou o palanque. E ele achava que tinha que unir Pernambuco para poder ganhar o Brasil. Então ele fez um grande movimento de unidade no estado e depois de fazer esse movimento com Jarbas, ele chamava os adversários das cidades e dizia, há 30 anos que a gente disputa com Jarbas, a gente fez essa aproximação porque a gente não constrói essa unidade também na sua cidade. E ele saiu em várias cidades fazendo isso, num ambiente disputado, que muitas vezes o ambiente municipal do interior. E isso é só para dar um exemplo de como eu aprendi a fazer a política, de como eu vi isso sendo feito. Foi num ambiente de muita conciliação e de buscar unidade. Isso politicamente é genial, porque quando ele faz isso com dois palanques adversários do município, os dois ficam com ele, né? Os dois o apoiam. O Lula tinha muito disso, né? E seu pai aprendeu muito com o Lula e sempre falou sobre isso, como que ele aprendeu muito com o Lula. O Lula do primeiro mandato, o Lula do segundo mandato, era um Lula mais conciliador do que o Lula é hoje. Hoje, no terceiro mandato, eu faço essa crítica recorrente, eu vejo o Lula com muita dificuldade de falar com quem discorda, em se aproximar. O outro lado de quem discorda também está com muito mais raiva do que tinha no passado, né? As pessoas estão com... E aí, falou de comunicação não violenta, um dos princípios da comunicação não violenta é escutar. As pessoas têm muita dificuldade de escutar o outro, né? Quando acabou o segundo turno de São Paulo, o Guilherme Boulos deu uma entrevista para a Mônica Bergamo e que, surpreendentemente, ele atacou você e não o Ricardo Nunes, que ele tinha acabado de enfrentar. Claramente, né, falando do futuro e querendo ali marcar uma posição de diferença em relação a você na esquerda. Ele falou, ele inclusive disse que você, nessa entrevista, ele disse que você não era de esquerda. E você não teve uma reação de briga. Você não quis tensionar ali. Como é que você lida hoje com quem discorda de você na política? Nacionalmente, no partido, você está presidindo o PSB, então você tem correntes ali, você tem coisas para coadunar. Dentro da esquerda, há uma disputa na esquerda do pós-Lula, né? E você tem a idade a favor, né? Então essa entrevista do Boulos tem a ver com isso também. Dentre esses vários cenários de você ter que lidar com quem discorda com você, qual é o teu approach? Veja, primeiro, eu não estou aqui para agradar todo mundo. Eu estou aqui para ser quem eu sou e fazer o que eu acredito. Segundo, que eu acho que a política precisa ter um movimento, de fato, de ter a capacidade de abaixar a temperatura e fazer uma caminhada de mais coesão. E isso não se dá apenas no ambiente de eleição, né? Porque o que acontece muitas vezes você constrói uma candidatura e quando chega na eleição você precisa faz uma pesquisa, quanti, quali, identifica quem é contra, quem está a favor, quem está num ambiente ali de disputa de um voto num campo que não está decidido ainda. Como é que você vai fazer um perfil que se aproxima mais de um eleitor conservador, como é que está a posição religiosa interferindo no voto, e faz uma pauta pensando em eleição. Eu acho que cada vez mais não adianta você tentar fazer essa discussão na eleição, porque fica muito em cima, né? Então, assim, fica uma coisa incoerente. Você tem uma posição ao longo da vida, todinha chega na eleição, você tem uma adequação daquilo. E o que a gente tem feito, e o que eu vejo que as pessoas esperam, é que você possa construir uma caminhada que tenha essa coerência. Por exemplo, eu sou uma pessoa progressista de centro-esquerda, não tenho nenhuma dúvida da minha posição, Era da minha uma posição pergunta que eu ia te política. fazer, onde você se encaixa no espectro? É na centro-esquerda? Eu sou um progressista de centro-esquerda. Agora, que acredito que a gente precisa, no nosso campo, ter reflexões importantes e conseguir estar dentro da pauta da vida real das pessoas, que é uma crítica que eu faço muitas vezes à esquerda, de não ter a capacidade
de fazer um debate, uma construção que consiga superar estigmas de maioria na população e chegar no essencial, que é realizar aquela ação concreta. Então, eu tenho batido muito nessa tecla de que a gente precisa trazer questões concretas para o debate, porque é onde a gente vence o debate. Não adianta a gente ir, isso é uma máxima da política, você não vai pelo caminho que seu adversário quer que você vá, só se for bom para você ir para aquele caminho, mas você tem que ir naquele caminho que você acha que é o melhor a ser seguido. E o que eu vejo é que a direita fica chamando a esquerda aí para uma briga retroalimentada, e no final, nesse campo, em várias circunstâncias, é muito melhor para a direita do que para a esquerda, porque você tem uma adesão de maioria na população de uma pauta limitada, mais próxima à direita do que à esquerda. Então é preciso ter essa compreensão e fazer o que a gente acredita. Então é isso que eu acho que tem que ter uma adequação. Mas assim, a gente não tá, eu não estou nem um pouco preocupado em buscar convencer ninguém sobre nada. Eu estou preocupado em fazer um bom trabalho, em me dedicar. Eu tive a oportunidade de ser eleito prefeito, de ser eleito deputado com a maior votação da história do estado aos 24 anos de idade. Fui eleito prefeito mais jovem da história de todas as capitais brasileiras e tive uma reeleição com a maior votação da história da minha cidade. Então, eu só penso todo dia em acordar e fazer um bom trabalho naquele dia. Se você se dedicar todo dia, amado, todo dia você se dedica a fazer um negócio bem feito, de manhã ao fim do dia, as coisas dão certo. Então, não precisa ter ansiedade, agonia, pensar no futuro. Cuida do presente que o futuro chega bom. Então, é basicamente isso que a gente tem que fazer. Eu vou misturando política com outros assuntos aqui. Como que você e Tabata se conheceram? Pra quem não sabe, ele namora, é noivo, Namoro, é parceiro, é cônjuge, namora. por enquanto. Namora a deputada federal Tabata Amaral, do mesmo partido dele, PSB de São Paulo. Como é que vocês se conheceram? Foi no plenário, A assim? gente se Foi conheceu na diplomação? Não, a gente se conheceu na Câmara, acho que a gente tinha participado de uma entrevista antes, junto. É, Acho que até com o Paulo Dallanora, teve um bate-papo com políticos na casa dele, que ele organizou. E depois se conheceu no exercício do mandato. A gente tinha uma pauta em comum da educação e a gente, na verdade, formou um grupo de pessoas que estavam ali dispostas a fazer um mandato, principalmente pessoas que tinham chegado no primeiro mandato, um ambiente muito difícil, né? Então, do governo federal, muita confusão, muita briga, disputa com o Vocês Congresso. começaram em 2015 ou 2019? 2019 a gente 19, entrou. tá. Então a gente fez um grupo ali com Rigoni, Tabata, professor Jael, eu, tinha algumas pessoas, já tinha um grupo também de uma frente digital que participava lá, JHC, Mari Carvalho, Luísa Canziani participou também desse grupo, Henrico lá de São Paulo. Então a gente formou um grupo que foi tratando algumas pautas que a gente achava que era importante. E aí, na verdade, a gente conviveu enquanto colega de trabalho e no segundo semestre a gente começou a namorar. Então foi isso, foi num ambiente de convívio muito árido, né? Ali, então, Brasília, você tinha um momento. O início do governo Bolsonaro era um momento muito diferente de tudo, né? Então, assim, o que a política já tinha visto sobre funcionamento de governo, sobre tomada de decisão, relação com o Congresso, era tudo muito diferente. Sim. E a gente teve ali um grupo de jovens que se juntou para fazer uma pauta social, uma pauta de educação, algo que a gente acreditava. E foi dando certo a pauta política nossa, a gente conseguiu vários projetos. Na época, Rodrigo Maia foi um parceiro importante, ele foi um presidente que, embora eu nunca tenha tido uma relação muito próxima dele, eu reconheço que ele foi um presidente que conseguiu fazer uma discussão na casa, e ele tinha um grupo que ele chamava um grupo de trabalho social, onde a gente conseguiu várias pautas rodar e aprovar, inclusive que viraram lei depois, por exemplo, o Marco Legal do Ensino Técnico. É uma lei de minha autoria que a gente fez nesse grupo de trabalho e que ele patrocinou a aprovação disso e que virou uma lei no Brasil no momento onde o Congresso estava atuando, né? Porque a presidência do Rodrigo Maia também, ela foi dando uma caminhada para o centro, né? Ele é eleito, sempre foi um cara da direita, de centro-direita,
Mas ele é eleito no governo Bolsonaro, o Bolsonaro, de certa maneira, empurra ele um pouquinho para a esquerda, né? Então ele dá uma Para você centralizada, ver esse tempo, né, doido que a gente esse vive, tempo né? doido que a gente vive, né? Então, certamente, o Rodrigo Maia é um cara que deve ter sido chamado de comunista por vários extremistas. Vários Então, se tem alguém que bolsonaristas, não é comunista, é ele, né? E o Rodrigo Maia foi o inimigo da vez durante 2 anos, né? O que hoje é o Xandão, né? Hoje o Xandão é muito mais até inimigo da vez do que o Lula. Teve um momento que foi o Rodrigo Maia, né? Porque eles vão elegendo os inimigos, né? Desculpa. Essa disputa extrema, e você sempre tem que ter um grande, não é adversário, você tem que ter um inimigo da vez, né? É isso, eles E precisam normalmente um eleger, inimigo né? interno e um externo, é uma coisa. E é isso que eu acho, a gente tem que construir a nossa pauta, né? O que eu digo sempre, você pega o nosso caso aqui no Recife, eu fui candidato, eu disse, ó, eu vou ter 4 propostas de educação, eu não quero colocar aqui 2 páginas de compromisso e proposta, eu quero coisas objetivas, que as pessoas entendam, que eu cumpra elas e que as pessoas compreendam que aquilo está sendo feito. É como se fosse numa linguagem de vídeo, em vez de fazer um longa-metragem, a gente vai fazer um bumper aqui. São os 5 segundos da educação, que todo mundo vai prestar atenção. Creche, duplicar as vagas de creche, programa de alfabetização na idade certa, uma ampliação para chegar em 50% das matrículas em educação integral, e o terceiro, um programa de tecnologia de ensino superior para jovens que saíram da escola pública, que é aqui onde a gente está nesse laboratório. Eu fiz todos eles, cumpri 100%. E uma das principais marcas que eu tenho de aprovação é a educação. Então, as pessoas dizem, não adianta, político não faz pela educação porque não tem reconhecimento. Mesmo que não tivesse reconhecimento, tinha que fazer. Mas se fizer bem feito, você é reconhecido. É porque tem que fazer bem feito e tem que comunicar também, né? Você pega o nosso caso das creches aqui. Você tem, da primeira creche criada em Recife, foi em 1981 até 2021, se passaram 40 anos. Tinham 6.500 vagas de creche no Recife. Isso é pelo censo. Sim. Censo do Ministério da Educação. 6.500 vagas em Recife no dia que eu tomei posse. Hoje, tem mais de 16 mil vagas. Eu cheguei ao final do primeiro mandato com mais de 13 mil vagas. Então, eu dupliquei as vagas de creche em 4 anos. O que foi feito em 40, eu fiz em 4. É fato, é fato. Isso aí não é se a opinião você concorda, não. É um fato. Sim. E eu prometi triplicar até o meio do ano que vem a gente triplica. Então, você imaginar colocar mais de 14 mil crianças que estavam sem sala de aula, dentro de sala de aula, com 5 refeições por dia, com horário integral, com direito do pai, da mãe, do responsável trabalhar enquanto a criança está num local seguro. Isso faz diferença. Isso é o que eu acho que é importante. E para você que está ouvindo aí, quando foi a última vez que você viu um político falando sobre expansão de vaga de creche em educação? As pessoas não falam disso. Isso tem que ser falado. A começar isso tem que ser pelo dito, fato, entendeu? e aí eu vou puxar a crítica para mim, porque você na posição de aliado, eu acho que para você é mais difícil. Começar pelo fato que a gente tem um ministro da Educação que é um completo desaparecido. Ele inexiste. Eu esqueço até às vezes que o Camilo Santana é ministro da Educação. Você não vê ele dar entrevista, você não vê ele falar, você não vê o Camilo Santana. Mas ele está trabalhando, né? Mas cadê esse trabalho? Mas comunicar é fundamental. Mas veja, aí eu também faço uma crítica ao contrário. Assim, eu acho que Camilo tem feito um bom trabalho, mas as pessoas estão acostumadas, vai falar de educação, certo? Aí quando fala de educação, aí você é a favor ou é contra ideologia de gênero. Isso não é uma pauta da educação, minha gente. Aí o que gera like, engajamento é isso. Na prática, o que está sendo feito é programa de educação integral, está sendo um programa de formação de professores, expansão da rede de creches no Brasil. São mais de 1.200 creches que foram anunciadas agora e que isso não vira pauta, mas é o importante. Então, para ser sincero, eu acho que entre você ficar num falso debate de educação, de temas que são lacração e não são a essência do problema da educação brasileira, eu acho que é melhor entregar resultado. Eu concordo com você, mas assim, se não houvesse um problema de comunicação, o governo federal não teria vindo beber na tua água como veio, tanto que levou gente da tua equipe, gente que trabalha com você, para a SECOM do governo federal e deu uma melhorada significativa, né? O Sidônio Palmeira, chefe da SECOM, quebrou pedra ali um pouco nos primeiros meses, mas os números agora começaram a mostrar. Tem uma circunstância que favorece, mas a gente vê que melhorou a comunicação do governo. Como é que foi essa coisa de
de você exportar um pouco dessa expertise, dessa troca com o governo Lula na comunicação. Para você, eu imagino que seja uma coisa legal, né? Porque por uma cidade esperar o governo federal na comunicação é um baita retorno para você, né? Primeiro, assim, eu acho que Lula é um craque na política, assim. Ele foi uma pessoa, teve um convívio muito próximo do meu bisavô, do meu pai. Eu tenho uma boa relação com ele. Votei nele, votarei nele na próxima eleição. E acho que ele tem hoje um governo que é melhor do que o que as pessoas percebem sobre ele, né? Então, assim, você normalmente tem, se a comunicação for muito boa, melhor do que o governo, você cria um problema também, porque você tem uma incoerência, né? A distância entre a qualidade do que você diz para o que você faz, isso gera uma incoerência. E do outro lado também, se você entrega mais do que você está sendo visto pelas Sendo pessoas, tem um percebido, problema, né? percebido. Então, eu acredito que de fato tinha esse problema. Reforço também que só comunicação não resolve o governo, não resolve. É um tripé, eu digo isso e repito, um governo ele é feito de um tripé de política, gestão e comunicação. Se qualquer uma dessas bases estiver desequilibrada, vai comprometer as outras duas. E o que a gente tem feito aqui desde o início é uma comunicação condizente com a realidade. Então, mostrar o que está sendo feito, explicar às pessoas, buscar ser claro, buscar reconhecer quando tem um problema, reconhece e apresenta uma solução, buscar mostrar aquilo que é difícil de ser explicado, você traduzir para uma linguagem simples e ter uma comunicação de serviço, que para mim é o essencial. As pessoas, quando a gente olha o exemplo de governo digital que o Recife tem, o exemplo de uso de WhatsApp que o Recife tem, isso é zero para propaganda. Isso não é para fazer propaganda, publicidade, isso é para mostrar o que o cidadão tem direito de usar e é para ofertar serviço, porque a melhor propaganda de um governo, ou de uma empresa, ou de uma entidade, é um serviço bem feito. Você vai num restaurante, você quer ser bem atendido. Você vai num comércio, você quer ser bem atendido. Você entra num site, num e-commerce para comprar alguma coisa, você quer ser bem atendido Sim. naquele modo. Então, o governo precisa entender que ele passa a ser uma plataforma de serviço e que ele tem que ofertar bem aquele serviço. E só tem um caminho para fazer isso hoje, bem feito, que é com tecnologia. Então, o que a gente conseguiu fazer aqui foi utilizar muita tecnologia. E aí, voltando um passo para em um minuto explicar como é que Recife, a Prefeitura do Recife, do nada, virou um exemplo de tecnologia. Tem um fato, tem um marco disso, foi a vacinação para a Covid. No dia 15 de janeiro de 2021, eu tomei uma decisão de que a gente ia fazer 100% da vacinação com registro digital, dando o direito do cidadão a escolher dia, local e horário para se vacinar para a Covid. Porque eu sabia, e aí foi, de fato, eu lembrei disso no dia e disse, nenhum serviço público vai ser mais utilizado por todos da nossa geração do que vacina Covid. Não vai. Você olha assim, cobertura de SUS, consulta numa unidade básica de saúde. Você vai ter aí 800 mil pessoas, 900 mil pessoas do Recife que utilizam. Não é todo mundo que utiliza. Aí você olha, tirar carteira de idoso, é uma parcela específica. Matricular aluno na creche. Tudo é uma fração da cidade que usa. A vacinação Covid, como é 100% SUS, Transversal, né? é da criança que nasce a pessoa mais rica da cidade, a o mais escolarizado, ao menos escolarizado, a qualquer pessoa, a porta de entrada é uma só. Então, quando a gente teve essa sacada, eu disse, a gente vai criar um portal único de serviço e o primeiro serviço ofertado é a vacina Covid. Sabe o que aconteceu? Em 8 meses a gente tinha 1.500.000 pessoas cadastradas, 100% da cidade. Então, População da cidade qual é? 1,5 milhão. Então, por uma decisão de gestão, a gente conseguiu fazer o que ia demorar 10 anos para fazer, fez em 8 meses. Aproveitou a janela ali, né? Aproveitou a janela. E aí viramos uma grande plataforma para oferecer o Conecta Recife, e tudo isso espelhado no WhatsApp, que oferta mais de 800 serviços digitais
com acessibilidade para qualquer pessoa. Você sabe que tem um negócio interessante nisso, porque isso endereça um problema central das democracias, né? Isso Que é, Guilherme, é, a maior que defesa da é as democracia, pessoas não acredita. perceberem o Isso. ganho na vida delas da democracia. João, é uma decisão que não tem volta? Você é candidato ao governo do Estado? Veja, eu estou muito tranquilo. Tenho feito o meu trabalho no dia a dia da prefeitura, me dedicado muito, com muita animação. Tenho, enquanto presidente nacional do partido, também conversado muito política Brasil afora, recebido muita gente aqui no Recife para conversar, quando vou a Brasília também cuidar dessa pauta. E o nosso partido vai ter uma candidatura ao governo no próximo ano em Pernambuco. Então, a gente tem muita tranquilidade que vamos ter um projeto aqui, e ninguém é candidato de si, né? Então, você tem que ser candidato de um conjunto de ideias, você tem que ser candidato de um conjunto de pessoas, de partidos, de crenças que Mas mobilizam desses aquilo. conjuntos Então, você já é o candidato. a A tendência. decisão é sua e tem uma questão aí que eu acho que é parte da decisão, que é o que vai acontecer com o governo da Raquel Lira, que é a atual governadora, né? Eu estou há 3 dias na cidade e tenho conversado, como sempre faço, em qualquer cidade que eu conheço, que eu visito, conversado muito com motoristas de táxi, de Uber, pela natureza capilar que eles têm. E eu ouvi de vários uma coisa seguinte: o governo dela está melhorando. O início foi muito ruim, mas agora está melhorando. E todos os seus fãs, né, todos, engraçadíssimo, porque todos sabem a sua taxa de aprovação, isso é muito engraçado, gostam da sua gestão e tudo, falam assim, mas o governo dela está melhorando. Hoje, o que tu me trouxe aqui disse, ela está com dinheiro em caixa, ela vai fazer um final de governo bom. Isso pode interferir, quer dizer, se a aprovação da Raquel Lira melhorar, isso pode interferir na sua decisão de candidatura, porque você tem 4 anos tá no primeiro ano do segundo governo, né? Você tem mais 3 inteiros aí, você tem 31 anos, você não precisa concorrer. Agora, se tiver um cenário confortável, muito confortável como parecia, é uma raia mais segura, né? Acho que isso não interfere em nada a Não? decisão. Não, porque eu nunca tomei decisões na minha vida com base nos outros. Então, assim, se o outro está bem, se está mal, o que é que o outro pensa. Então, isso nunca vai ser um ponto de decisão. Porque eu acredito que a política é um grande instrumento de transformação de uma cidade, de um estado. Em qualquer cenário que eu enxergo, que eu posso colaborar, que eu posso contribuir, que meu partido pode fazer a diferença, e que a vida das pessoas pode melhorar com isso e que dá para fazer muito melhor do que está sendo feito, eu acho que isso sempre vai ser a essência. Então, eu lembro quando eu fui candidato a prefeito, muitos deputados lá em Brasília vinham exatamente, deputados amigos, assim, pessoas que tinham bem querer. Sim. Você é muito novo, você teve uma votação muito grande no estado, não seja candidato a Eu me prefeito, lembro desse a papo. eleição é muito Eu me lembro desse difícil, papo, é. você não vai ter idade, você não vai conseguir ganhar a eleição. E assim, eu sempre ouvi, eu acho que é importante ouvir. Eu gosto de ouvir as pessoas, porque hoje assim, as pessoas não se escutam, né? Fica cada um dizendo o que É. quer. Eu gosto sempre de ouvir as pessoas. E isso é importante ouvir as pessoas, mas você tem que ter, na política, está faltando gente que faça as coisas com convicção, que tenha convicção do que faz, é, que acredite naquilo que faça. Então eu faço as coisas com muita convicção. Então em qualquer eleição que eu disputar, eu nunca vou tomar uma decisão de ser ou não candidato com base em quem é o adversário ou a adversária. Então o que falta para você decidir? Veja, no tempo certo. Então, embora eu seja novo, tenha 31 anos de idade, eu não sou um cara ansioso, não tenho pressa das coisas, mas eu digo que sempre faço assim. Quando eu perdi meu pai, aos 20 anos, né, num sopro, né, de manhã ele estava vivo, uma hora depois ele estava morto. E junto com ele o sonho de muita gente. Eu aprendi a viver um dia de cada vez. E até hoje tem dado certo. Viver um dia de cada vez e na hora certa tomar as decisões. E dizer com transparência. É como se eu perguntasse para quem está nos ouvindo, me diga exatamente o que é que você vai estar fazendo no ano que vem. Você vai dizer, sei lá o que eu vou estar fazendo. Quando tiver que decidir, você vai decidir e vai explicar às pessoas e pronto. Mas eu estou muito tranquilo, estou muito animado. Muito animado. O que eu tenho escutado, o que eu tenho visto, tenho trabalhado. Se tem alguém que está animado, sou eu. Vamos fazer o delicioso exercício da futurologia?
Vamos supor que você se candidate, você ganhe, ganhando Lula, ganhando Tarcísio, seja quem for, haverá, né, se nós nos mantivermos como uma democracia, haverá eleição em 2030. E aí você vai estar no fim do seu primeiro governo, tudo na nossa linha de futurologia. Se você tiver feito um bom governo, tiver uma janela de oportunidade ali, você se candidataria a presidente? Hum, É impossível pensar num plano desse, assim. Na política, de uma noite para uma manhã muda tudo. Imagina 6 anos na frente. Eu não tenho ansiedade com o que vai acontecer, o que pode acontecer na minha vida. Eu não tenho nenhuma. Uma certeza eu tenho, que tudo que eu me colocar à disposição de fazer, eu vou dar o melhor de mim. E acredito que a gente tem um grande presidente da República, que eu defendo que seja candidato à reeleição no próximo ano e que vença as eleições. E acredito que o próprio presidente vai ter uma tarefa de construir uma caminhada depois que ele sair da vida pública. Então, todo mundo um dia vai estar fora da vida pública, vai estar fora da eleição. E acredito que o presidente poderá ser um protagonista disso. É fato que essa eleição de 26 é uma eleição onde eu acredito que ainda vai ter um campo muito demarcado, né? Então, mesmo o Bolsonaro aparentemente fora do jogo, né? Vai estar fora do jogo. Esse espaço que ele liderou, ele vai estar preenchido de alguma forma, seja no primeiro turno ou no segundo turno, seja dividido no primeiro, unido no segundo, ele vai estar. Então, a eleição ainda vão ser as duas grandes carretas, né? São duas locomotivas, você gosta ou não gosta, concorde ou não concorde, são duas potências eleitorais, Lula e Bolsonaro. Mas eu acho que a gente pode ter Então, um. essa Conclui. eleição vai ser isso. A eleição de 30, ela pode ser uma página zerada, né, do que é que vai ser para frente. E acredito que qualquer pessoa que ouse dizer como vai estar com uma chance muito grande de estar errando, né? Não É, dá para saber o que vai acontecer. não, eu concordo. Por isso que até eu brinquei que era futurologia. Na eleição de 26, a gente pode ter um progresso enquanto país, que é a grande possibilidade de ter uma candidatura que vai ter que beijar a mão do bolsonarismo, mas o nome pode ser um nome de centro-direita, né? Porque seja quem tiver na direita, vai ter que beijar a mão do Bolsonaro para conseguir chegar no segundo turno. Então, todos os governadores aí de direita vão ter uns mais, outros menos. Agora, eu acho um avanço civilizatório você não ter uma figura como o Bolsonaro ou como o Eduardo Bolsonaro, né, um extremista sem nenhum tipo de amarra com a democracia, né? Você reconhece que há diferença de um Tarcísio, de um Zema, de um Caiado para um Bolsonaro? Em parte. O que é que eu posso dizer? Primeiro, você tem uma diferença inicial. Todo mundo é diferente, né? Já parte, ninguém é igual a ninguém. Acredito que não para todos eles, tem cartilhas diferentes, né? Tem cartilhas diferentes a serem seguidas. O que me preocupa é porque você tem que ter alguma base que seja inegociável, né? Então você não pode, achando que para ganhar uma eleição, para ter um campo definido, você tem que fazer um compromisso daquilo que não pode ser feito, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, porque é, uma pessoa que tenha um viés democrático, se ela for firmando compromissos que são incumpríveis, ou ela não vai cumprir o compromisso, ou ela vai fazer algo que ela não pode fazer, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Eu acho que É. essa é como se fosse assim, para você poder ser candidato de um campo específico, você tem que rezar uma cartilha onde parte da reza não é possível numa democracia. E como é que você diz que vai fazer isso? Então tem que entender o limite, ó, dizer, não tem como fazer isso, não tem. Eu gosto de você, eu lhe apoio, eu acho que tá errado o que estão fazendo com você, eu posso ter um sentimento de bem-querer por você, eu posso querer estar junto, lhe ajudar, agora aqui eu não posso fazer. Então minha sensação é essa, é um pouco no jargão popular, tem que ter cuidado para não ter candidato vendendo terreno na lua. Não sei se tem essa expressão, tem lá no. Tem. Pronto. Então tem que ter cuidado para esse compromisso de ter o voto da direita não ser
ser corretor de uma venda de terreno na Lua, né? Isso não vai ser bom. Eu entrevistei aqui nesse mesmo programa, no Papo Amado, o Zema e o Caiado em entrevistas separadas. E aos dois eu fiz a mesma pergunta. Eu falei assim, a sensação que eu tenho é que vocês fazem os acenos ao bolsonarismo, falam em indultar, dizem que ele é vítima de perseguição, muito menos por convicção do que por querer os votos dos bolsonaristas. E ambos negaram e ambos não me convenceram. Eu sigo achando que eu estou com a leitura correta, porque o Zema deu umas derrapadas ao longo do governo, como o Tarcísio dá várias também, o Caiado deu as suas, mas eu ainda vejo nos governos de cada um diferenças em relação ao Bolsonaro. O Francisco Dornelles definiu o Bolsonaro maravilhosamente bem, e ele foi presidente do partido do Bolsonaro, o PP, há muitos anos. O Bolsonaro é um trem desgovernado, né? Ele é um trem desgovernado. Como falam aqui, né, com carregado de pólvora e alguém fumando em cima, né? Então, assim, é uma confusão. Isso, né? A sensação que você foi prefeito do ele presidente, a sensação é que a qualquer momento a coisa ia explodir, né? Porque, na verdade, assim, o que você está falando, eu concordo. Eu acredito que tem assim, tem algumas figuras da direita fazendo uma conversa. Assim, vamos botar em números, para ficar mais claro o que eu penso. Você pega quantos votos Bolsonaro teve na eleição? Mais de 40 milhões de votos, certo? Para presidente. Quantas pessoas participaram dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro? 3 mil pessoas? 4 mil pessoas? Não tem um número exato. Então, você não pode achar, veja o que é que estão fazendo. E a gente precisa dizer que está errado. A gente não pode achar que os 40 milhões de eleitores de Bolsonaro se sentem representados por essas 2, 3 mil pessoas. Não, são coisas quebraram diferentes. o STF, invadiram o Congresso, o Planalto. Você ser uma pessoa de direita, você ser uma pessoa conservadora, não tem nenhum problema nisso. Você pode ser o que você quiser ser, você pode acreditar no que você quiser. O que não dá é para, num regime democrático, você defender uma ditadura e trabalhar por ela. Porque numa democracia, você tem um espaço de tentar fazer uma ilegalidade dessa. Mas numa ditadura, se você fizer o contrário, você morre. Você morre, é diferente. Então, o que não dá para fazer, que é o que essa incompreensão que você está falando, você pega 40 milhões de eleitores e diz que para ele ser um representante desses 40 milhões de eleitores, ele tem que defender esses 2 mil aqui que cometeram um delito, cometeram crime. Então, isso é inconcebível. Então, na minha cabeça, isso é uma coisa errada a ser feita. E é a forma que eu vejo. João, os Arrais e os Campos, que são uma família só, vocês estão na política pernambucana, na posição de comando. Claro que houve momentos que não estiveram, mas pegando do seu bisavô. Só um parênteses. São 2 famílias. Arrais de Alencar é uma, Campos é outra. E meu pai não tem Arrais no nome porque ele nasceu na ditadura militar, em 1965. Então ele não tem o nome da mãe. São famílias diferentes, mas eu digo, você é produto das 2 famílias. Não, é isso que eu quis dizer. Mas é só porque muita gente pode perguntar, Eduardo mas Campos cadê o sobrenome? É neto de Miguel Arrais. Ele não tem o nome do avô, porque ele nasceu em 1965, Arrais estava preso, depois foi exilado na ditadura, e ele não tem o nome da mãe. O nome dele é 100% do pai. Ele não tem sobrenome da mãe. O ponto que eu queria te perguntar é o seguinte: vocês estão, da década de 60 até hoje, com oscilações, claro, houve um período grande que, por causa da ditadura, até o seu pai ser eleito, houve um período grande que vocês não tiveram comandando o Estado, né? E, claro, depois seu pai foi substituído por pessoas que ele apoiou, mas o fato é, vocês são a família política mais importante do Estado há décadas. Vocês se enxergam como uma oligarquia de esquerda? E aí o termo oligarquia, ele é pejorativo por um lado, mas eu também entendo que é um termo que, em grande parte, ele se aplica ao poder político. Vocês não são uma família de bilionários, vocês não são a oligarquia econômica. Agora, de poder político, vocês têm poder político há décadas. Você
Como é que você recebe? Que isso não é uma terminologia nova, isso é uma coisa que já outras pessoas já formularam. Como é que você encara quando Veja, dizem eu isso? acho que se você for olhar na tradução, estrito senso, tá errado. Então, isso não é uma oligarquia, muito menos uma dinastia, né? Afinal de contas, de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, tem uma eleição, tem uma democracia. O próprio Miguel Arraes, meu bisavô, foi preso e exilado, passou 14 anos morando na África, porque não baixou a cabeça para uma ditadura militar. Então, você falar algo desse tipo é importante deixar claro para contemporizar, assim, deixar claro quem ele foi e quem ele representa, né? E por outro lado, você tem uma visão muitas vezes equivocada de quem não conhece a realidade política do nosso conjunto, porque a maioria dos exemplos que se pega juntando família, política, rincões do Brasil, você tem a maioria, e não são todas, uma estrutura de impérios econômicos É. juntos, donos de televisão, de rádio, enfim, de outras coisas, e que isso está muito longe da nossa realidade. E eu vi meu pai dizer a vida inteira que nunca, nunca é saudável misturar poder político com econômico. Nunca, em nenhuma circunstância. Você tem que ter o poder econômico do país, de um estado, de uma cidade, você tem que ter o poder político independente, tem que ter o poder judiciário e por aí vai. Então, isso sempre foi uma premissa basilar da nossa família. E o segundo é que cada um teve a sua forma de fazer, inovou em seu tempo, eu posso dar aqui alguns exemplos, e representa um princípio. Dá esse Vou exemplo, dar um exemplo, é por exemplo, interessante. o Dr. Arraes foi, no segundo governo dele, o maior programa dele foi de eletrificação da zona rural do estado. Você tinha milhares, centenas de milhares de localidades que não tinham luz elétrica. Ele fez um amplo programa de eletrificação rural, que era uma baita inovação. Uma forma de transmissão monofásica, conseguiu uma forma mais barata de produzir o poste, de levar energia. Fez um Luz para Todos na década de 60. Ele fez isso, e o Luz para Todos, dito pelo próprio presidente, é um programa que foi lançado por Lula anos depois, inspirado no programa de Arraes chamado Luz que Produz. Então ele lançou algo, ele foi super inovador ao fazer isso, depois foi replicado. No primeiro governo dele, ele fez o primeiro acordo trabalhista do campo de todo o Brasil, porque a CLT de Vargas pegava apenas a área urbana. Então o mundo rural não tinha uma convenção trabalhista, era um regime de semi-escravidão que se existia. Tanto que o cabra marcado para morrer se passa em Pernambuco. Você passa o filme, E aquele filme do Eduardo Coutinho, sabe qual é? acredito que Que é sim. bem de conflito rural da Mas década de aí o que é que 60. acontece? Você não tinha uma métrica de medir um formato, e aí ele botou usineiros, trabalhadores, produtores de cana numa mesa e fez um acordo trabalhista do campo. Ó, a forma de trabalho vai ser essa, a forma de remuneração é essa. Então, imagina que o que ele fez ali era coisa, não tinha nada mais moderno no mundo do que isso, naquele momento. Aí você passa lá para o que foi a gestão do meu pai. Ele construiu um modelo de gestão por resultado, que ele modelou lá atrás com Falcone, que até hoje, você olha, eu estava vendo há 6 meses o modelo de segurança do Rio Grande do Sul. O governador lá, Eduardo Leite, apresentando tudo. Eu olhei assim, meu Deus, em 2008 eu vi meu pai apresentar isso. Ele montou esse modelo aqui, que depois foi o Pacto pela Vida, que é o que os estados estão usando hoje. Eu fui explicar isso numa conversa com o Caiado, o que é que ele fazia, aí cara disse, é o que eu faço em Goiás. Então, assim, é uma coisa moderna. Aí você olha hoje, não tem nenhuma cidade do Brasil tem a agenda de tecnologia e transformação digital do tamanho que Recife tem. E quem está fazendo isso é alguém que tem sim uma herança familiar política e que tem orgulho disso. Então, qual é a grande diferença? Os tempos mudaram completamente. Os tempos mudaram. Mas eu acredito que o que movia meu avô, o que movia meu pai, o que me move, é uma mesma essência. É o desejo de transformar a vida de quem precisa e a compreensão de que a política é o maior instrumento para isso. E que a gente está aqui para servir, não para ser servido dela. Então, esse mesmo conjunto de sentimentos que há 60 anos está aqui e está fazendo a diferença na vida das pessoas.
Você falou que, por enquanto, você e Tabata são namorados. E aí me deu um cheirinho de furo de notícia aí. Esse E furo é quem, muito e, grande para dar na entrevista. e quem tá. Não, e nem pode ser na entrevista, né? Mas assim, quem tá enrolando quem? Porque vocês são namorados aí já vão há 6 anos de namoro Não, quase, né? aí são dois políticos sabidos, um enrolando o outro, é uma confusão. É. Imagina a conversa. Para ganhar um debate, eu e Tabata, né? Eu acho que dá Agora, o dia a empate. dia de namoro de vocês deve ser complicado, né? Porque Ah, é ela, muito. ela é muito atuante em São Paulo. Ela não é deputada que mora em Brasília, fica em Não, é Brasília. muito. Ela fica nas bases, né? A nossa agenda é muito puxada, muito. Então, assim, ela tem uma vida muito intensa em Brasília e São Paulo, eu tenho uma vida muito intensa em Recife, a gente consegue se encontrar em Brasília, então, assim, quando eu tenho uma agenda, ela também, no final do dia, dá para encontrar, e principalmente nos finais de semana, né? Então, ela tem vindo para cá com frequência, eu também, quando posso, no final de semana, vou encontrá-la. A forma mais fácil de compreender é o amor vence distância, né? Então, é mais Ô, fácil. João, a Tabata tem uma trajetória muito diferente da tua como política, né? O que que ela te ensina sobre política? Veja, tem uma coisa incrível que eu acho e muita gente não sabe. é, Ela sempre disse que a vida dela mudou pela Olimpíada Brasileira de Matemática de Escola Pública. Eu não sei se você já viu ela Já, falando já isso, já vi ouviu. algumas vezes. E quem criou a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escola Pública foi meu pai, como ministro da Da Ciência e ciência e Tecnologia. tecnologia. Então, assim, eu acho isso muito incrível. E ela não acreditava. Quando eu contei isso para ela, ela achava que era exagero meu, né? Ah, o cara é recifense, pernambucano, tem mania de grandeza, tá inventando até que o pai dele criou essa Olimpíada. E aí, certo dia, um professor César Camacho, que é o idealizador intelectual da Olimpíada, e ela sempre teve ele como o professor que idealizou a Olimpíada. Ela mandou um e-mail para ele. Professor, como é que foi a história da criação da Olimpíada de Matemática? O senhor podia me contar, sem dizer nada, né? Só me conte. Para não dar o viés, Não, né? para não dar o viés, né? Mandou um e-mail e pronto. E aí ele respondeu o e-mail e ela chorou lendo o e-mail, eu vi na hora. Ele começou, Zé, que tinha um projeto que rodou, passou 20 anos, 10 anos, batendo todas as portas do Brasil, mostrando o projeto, e todo mundo achava legal, mas não avançava, né? E aí ele botou no e-mail, até que um dia eu encontrei a minha alma gêmea, Eduardo Campos. E aí contou a Sei. história. Ela chorava, que ela disse, meu Deus, é É verdade mesmo, verdade. é verdade. Ô, João, pra gente terminar, não daria pra eu vir ao Recife e não te perguntar, e fazer uma provocação pro Eduardo Paes, que diz que ele tem o melhor emprego do mundo. A sensação que dá é que você sente que você tem o melhor emprego do mundo, né? Conta, por favor, da onde que vem esse orgulho, essa coisa, porque o pernambucano tem orgulho do Pernambuco, tem, mas o recifense é uma coisa assim, tanto que as brincadeiras são várias. A gente fez brincadeira no elevador, a coisa do encontro do Rio com o mar, É informou o isso, é Oceano isso. Atlântico e Eu tudo. acho que isso primeiro, mandar um abraço ao meu amigo Eduardo Paes. Eu tive lá no Rio com ele. Aí ele disse, João, bora ali, bora ali. Ele é acelerado, né? Aí a gente foi eu acho que é Vista Chinesa o nome, no Sim, Rio, né? Que Jardim tem, Botânico, né? que tem é Lá uma no área alto. alta. Sim. Que aí você vê, aí ele olhou assim as cidades. Diga aí, se não é lindo. Aí eu olhei pra ele e disse, pô, achei uma cidade que empata com Recife, beleza? Aí ele riu pra caramba. Mas assim, Mas é um eu, povo com uma autoestima muito boa, é, né? eu acho que na verdade, assim, o recifense tem uma autoestima muito boa, a gente tem uma força diferente. Então, se a gente fosse competir em território, em tamanho, em área, em condições geográficas, é claro que a gente está numa posição menos favorecida. Recife tem um território pequeno, é muito adensado o Recife. Mas a gente sempre teve uma força ao longo do tempo pela capacidade de capital humano, de formar gente. Você olha uma coisa dessa aqui. Qual é a cidade do Brasil que tem 22 mil pessoas trabalhando num distrito de inovação? Talvez Florianópolis tenha algo parecido. São Paulo difuso, né? Mas aqui uma coisa de unidade concentrado. E aí essa força do capital humano é a grande diferença nossa ao longo do tempo, né? Então, e o que acontece é assim, Recife e Pernambuco têm uma tradição libertária. Isso é fato. É. Se você olhar, tem dois exemplos na Revolução Pernambucana de 1817, onde a gente declarou independência da coroa antes do Brasil declarar. E a gente ficou independente. Depois desfizeram e a gente foi penalizado. O que é que aconteceu? A gente perdeu Alagoas. Alagoas era o Pernambuco, né? Então todo o Sim. estado é Alagoas.
A gente teve também, no outro movimento de revolução, a gente perdeu o Oeste Baiano, que pertencia também, onde tem uma parte grande, Luiz Eduardo Magalhães, uma parte grande do agro da Bahia, era uma área de Pernambuco. Então, imagina que antes do Brasil declarar a independência, a gente teve 3 movimentos em Pernambuco, 3 revoluções próprias. Então, isso está há mais de 200 anos, assim. Então, o que eu queria só dizer, assim, que eu acredito que a natureza do nosso povo é uma natureza irredenta, irreverente. Isso é muito bom, porque para você ter força, para você acreditar, para você conseguir caminhar sem perder a esperança, você tem que ter a capacidade de enfrentar desafio e de manter a cabeça erguida, né? E isso é uma marca nossa. Então, eu diria que, de fato, assim como Eduardo disse que o melhor emprego do mundo é ser prefeito do Rio, eu acho que o melhor trabalho do mundo é ser prefeito do Recife. É bom, é prazeroso. Dá muito trabalho, mas dá muita gratidão e realização. Boa. Valeu, meu cara. Valeu. Boa sorte, obrigado. Show. Falou. A você que seguiu até aqui, obrigado. Lembra de se inscrever no Amado Mundo e de ativar as notificações para não perder o próximo Papo Amado.